vai estudando. Mas vamos falar de engenharia porque a gente não é músico, fazer o quê? Realmente. Você já comprou o seu terreno, fez o projeto e agora vai começar a construir. E acha que a primeira coisa que você tem que fazer é assentar o primeiro tijolo? Inocente! Sabe de nada, inocente. Roda a vinheta! Salve, salve galera, aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. O engenheiro Alisson Ramaioli. Vamos falar para vocês hoje das etapas da construção de uma casa, mas primeiro vamos estabelecer aqui algumas premissas para não dar confusão na cabeça de vocês. Tá bom. A premissa básica que a gente quer colocar é que a pessoa, nas etapas que a gente vai passar, a pessoa já tem a compra do terreno, ela já sabe onde ela vai construir, e ela já elaborou os projetos de arquitetura, fundação, elétrica, hidráulica e todos os que forem necessários. Ou seja, a gente vai falar realmente só das etapas de construção, tá bom? O projeto já ficou para trás. Sério? Começando pela construção, então, Danilo, qual é a primeira coisa que o telespectador, que não é um telespectador porque você não está na televisão, você está no celular, E se eu tivesse telecelular precisa saber para começar a construção dele? Vai variar um pouquinho de um terreno para outro, se for um terreno plano, um terreno aclive e tudo mais, mas a primeira coisa que você tem que fazer é locar a sua obra para garantir que você não vai construir no terreno do seu vizinho. Isso pode ser feito com o próprio pedreiro da obra, às vezes se for num condomínio e tiver as demarcações com os piquetes, com os marcos, beleza, ou através da contratação de um topógrafo para ajudar nessa marcação do terreno. Então primeiro, demarca o seu terreno. Tem gente que faz isso inclusive montando o gabarito, e temos um vídeo mostrando o gabarito passando aqui em cima no card para vocês. Feita a marcação, pessoal, essa marcação ela vai ser para a gente iniciar a fundação da nossa construção, sendo ela fundação rasa ou fundação profunda. E novamente aqui temos algumas opções, dependendo também do seu terreno, se é um terreno plano ou com desnível. Algumas situações a gente faz a fundação antes da terraplanagem, da movimentação de terra. E algumas a gente faz a movimentação de terra antes, seja um corte ou aterro, para depois executar a fundação. Quem vai definir essas etapas, obviamente, vai ser o engenheiro responsável pela sua obra, ou então o arquiteto, caso seja um arquiteto que esteja administrando. Determinado pelo projeto que foi elaborado. Feito aí então a terraplanagem e o início da fundação, pode ser que você tenha a necessidade, dependendo da topografia do seu terreno, de fazer um muro de arrimo. E para que serve o muro de arrimo, Alisson? Para arrimar. Você tá tão engraçadinho. O muro de arrimo, pessoal, é para fazer a contenção de terra num local de corte. Então, ou seja, você não vai poder deixar a parede da sua casa diretamente em contato com a terra. Você tem que ter uma parede mais resistente para aguentar e suportar esse peso. Então a terceira etapa seria a necessidade do muro de arrimo, caso o tenha. Quarta etapa e fundamental de grandíssima importância é você fazer a impermeabilização dessa fundação e também do muro de arrimo que você executou. Lembrando que no caso do muro de arrimo também é necessário você fazer o sistema de drenagem, o dreno, para que o seu arrimo não vire também uma contenção de uma piscina, uma barragem hidráulica aí. Eu tô passada, chocada. Quinto passo vai ser você começar a estrutura da sua casa. A estrutura compõe o quê? Os pilares, vigas e laje da construção da casa. E como que você começa essa estrutura? Clicando no botãozinho vermelho aqui para se inscrever no canal e deixando aquele like aqui pra gente para curtir esse vídeo e divulgar esse conhecimento cada vez mais para mais pessoas. Só assim para você ficar estruturado para construir a sua casa com segurança. O sexto passo seriam então os fechamentos, as paredes. Lembrando que o sexto passo ele pode ser feito junto com o quinto da estrutura. Você não é obrigado a fazer as colunas e as vigas para depois fechar a parede. Você pode sim ir levantando a parede junto com a estrutura e utilizar a própria parede como parte da forma na hora da concretagem das vigas e das colunas. Sétimo passo vai ser você executar as instalações elétricas e instalações hidráulicas. Lembrando que nos tempos de hoje, com a tecnologia que a gente tem, a variedade de elementos de vedação que a gente tem, você não precisa picotar todas as paredes da sua casa para passar tubos e eletrodutos. Você consegue otimizar hoje ali casando os vãos dos tijolos que você comprar para poder passar e otimizar aí a execução da sua obra. Que bom. Só para ficar claro, nesse momento, quando a gente está falando de instalação elétrica e hidráulica, é a parte
bruta, a parte de infraestrutura. Então são os conduítes de elétrica, as caixinhas de elétrica, as tubulações hidráulicas junto com as conexões e os registros, mas não vai entrar agora, por exemplo, fiação, chuveiro, bacia. Isso é a parte de acabamentos elétricos e hidráulicos que vai entrar no final desse vídeo. Você entendeu? Ainda da parte hidráulica, temos a tubulação de esgoto e a tubulação de água de chuva, que muitas vezes passa pelo piso da casa, pelo chão. Então é importante que seja feito antes do contrapiso, né, e do chapisco e reboco, que são a nossa próxima etapa. Você aí vai começar a construir ou reformar? Agora você pode planejar e controlar você mesmo os custos da sua reforma ou da sua obra. Nós aqui do Acabou Lavou fizemos essa planilha bem simples e didática para te ajudar nessa empreitada. Clique agora no link aqui na descrição do vídeo e garanta uma melhor organização da sua obra ou da sua reforma. Já a oitava etapa vai ser a gente executar o contrapiso que o Danilo citou, chapisco e reboco nas paredes. A gente vai estar iniciando o tratamento para o acabamento da casa. Ressaltando o que? Em qual etapa a gente instala a caixilharia da nossa casa? Para você que não sabe o que é caixilho, são as janelas, portas que a gente vai ter na casa, sendo de alumínio, madeira, PVC, qualquer material que seja. Legal frisar que você pode fazer a instalação dos caixilhos com contramarcos ou não. E isso vai influenciar um pouquinho a etapa. Então, novamente, consulte o seu responsável técnico também para evitar problemas nesse tipo de situação. Se você vai instalar com contramarcos, você pode colocar o contramarco antes da execução do reboco. Porém, se você for instalar sem o contramarco, aí você precisa ter o seu vão requadrado primeiro para depois fazer a instalação do caixilho. Trazendo uma ressalva também, pessoal, você não precisa obrigatoriamente fazer um chapisco e reboco dentro da sua casa. Se você quiser deixar o material aparente, você pode. Você pode trabalhar, por exemplo, com gesso liso. Se o seu pedreiro deixar a parede no prumo, no esquadro bonitinha, a aplicação de gesso liso às vezes sai mais barato até do que você fazer o reboco e o chapisco. Isso. E se você for assentar algum revestimento, você pode também fazer só um emboço, que é um tipo de reboco, porém mais simplificado, não tão liso, enfim, que também sai um pouquinho mais barato. Ou se for estilo industrial, você deixa o bloco aparente. Nono item da nossa lista temos a cobertura, que na verdade ela não vai ser feita depois, ela vai ser feita junto. Ao final ali da estrutura e do fechamento, então quase que paralelo ali com o início do reboco e do chapisco, você também já vai estar fechando a sua cobertura. E por que a gente diz paralelo? Porque você precisa estar com esse reboco pronto na parte de dentro do telhado, no caso de ser uma cobertura com o telhado embutido, aquele sistema de platibanda, para você arrematar o seu telhado na parede rebocada. Se for um sistema de telhado convencional, desses clássicos, né, que tem a beiral, aí dá sim para você fazer o chapisco reboco depois da cobertura sem problema. Ou paralelamente também. Isso. E a 10ª etapa é a gente iniciar os acabamentos, o que muita gente às vezes acha que a fase de acabamento é a mais rápida e já traz o final da obra. Muito pelo contrário, jovem gafanhoto. A parte de construção até aquilo que a gente falou é a mais rápida da obra. A parte de acabamentos é a mais demorada porque ela exige muito mais atenção e muito mais detalhes. Além disso, é também aquela etapa onde vai entrar muito do gosto pessoal, da opinião de cada proprietário, de cada cliente. Então, às vezes, é onde o cliente também quer participar mais e tomar mais decisões. Isso acaba trazendo um pouquinho de morosidade para a obra também, se não foi tudo planejado antes, com um projeto de design de interiores, por exemplo. Então é a etapa onde a gente vai se preocupar com as cores da parede, a pintura, forro de gesso, piso porcelanato, investimento 3D, qual torneira que você vai pôr, enfim, toda essa parte de acabamentos entra agora. E para encerrar essa obra e esse vídeo com chave de ouro, se a gente não citou alguma das coisas que você estava na dúvida em que etapa da obra que entra, escreve aí nos comentários também, tá? Mas muito provavelmente, se não entrou até a etapa 8, faz parte da etapa 9, acabamentos, tá bom? E aí? Acabou? Lavou?